Seria essa música o elo perfeito entre um filme que retrata uma cidade imunda e decadente e ao mesmo tempo nos mostra as sombras de um super-herói? Fala galera, eu sou a Renata Simões, esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. E hoje vamos aprender inglês com essa música que é tema do filme Batman, lançado agora em 2022. Something in the Way é uma música da banda Nirvana, que foi escrita pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain. E ela é a 12ª faixa do segundo álbum da banda, o Nevermind, que foi lançado em setembro de 1991. E Something in the Way nunca foi lançada como single e nunca teve assim uma relevância muito grande na breve história da banda Nirvana, apesar de fazer parte do álbum de maior sucesso da banda, que foi o Nevermind. E sim, é verdade que Something in the Way nunca teve tanta relevância até aparecer no trailer do filme do Batman lá em agosto de 2020. Então assim, ali ela já começou a pegar um pouquinho de tração. From your secret friend. E depois ela ainda aparece em 2 momentos no filme Batman, que foi lançado agora em março de 2022. E depois dessa estreia, desse aparecimento na trilha sonora do filme Batman, ela entrou pela primeira vez na história no Hit 100 dos Estados Unidos, dentre as músicas mais tocadas nos Estados Unidos. E também, desde a estreia do filme, a música registrou um aumento de reproduções em 1.200% na plataforma do Spotify. E olha só, a MRC Data, que é uma empresa de pesquisa norte-americana, apontou que a faixa registrou 3,1 milhões de reproduções de streams nos Estados Unidos nos 4 primeiros dias depois do lançamento do filme. E Something in the Way também é um exemplo clássico da importância das contextualizações que a gente faz aqui antes de partir pra música, antes de partir pra parte do inglês. E olha só, eu considero bastante importante toda essa parte de contextualização que a gente faz aqui antes das músicas, se você é novo no canal, se você tá chegando agora, porque isso eu considero que seja muito importante para depois a gente entender algumas coisas da letra da música e também pra gente entender mais a parte de vocabulário que vai vir mais pra frente. Mas se você não quiser acompanhar o processo de contextualização, aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo separadinho os capítulos. Se você quiser ir direto para Entenda a Letra da Música, é só você clicar lá no tempo aqui na descrição do vídeo que você já vai direto pra essa parte, ok? E por que eu falo que Something in the Way é um exemplo clássico da importância da gente entender as contextualizações? Se a gente não entender algumas coisas ligadas a essa música, a letra, ela fica um pouco, vamos dizer assim, sem pé nem cabeça. Ela fica um pouco mais complicado da gente entender, porque algumas coisas não fariam tanto sentido se a gente não entendesse como que o Kurt escreveu, qual que foi ali todo o contexto e toda a história por trás dessa música. E mesmo assim, mesmo a gente entendendo algumas coisas aqui que estão por trás, você vai ver que Something in the Way é uma música que pode abrir para várias interpretações. Eu mesmo pesquisando aqui para poder construir todo o roteiro aqui do vídeo, eu esbarrei com diversas interpretações e todas elas podem fazer sentido. E eu também acabo tirando, obviamente, ali a forma como a música entra em mim e eu trago ali a minha interpretação. E também vou te pedir para você deixar nos comentários qual que foi a sua interpretação dessa música, se você já tinha alguma outra, ou se depois de conhecer a letra e a história, você traz uma outra interpretação conforme ela bate aí nos seus sentimentos. E ninguém sabe direito o que o Kurt quis dizer, porque existem muito poucos relatos relacionados a isso, a ele falando como que ele escreveu essa música especificamente. Uma coisa muito importante da gente entender é que o Kurt, ele tinha assim uma personalidade, uma educação bem áspera, vamos dizer assim, e ele também tinha um relacionamento péssimo com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe. Na adolescência, ele chegou a ser expulso de casa, mas ele não chegou a morar embaixo da ponte, como algumas pessoas pensam. E sim, existe uma ponte chamada Young Street, que fica na cidade de Aberdeen, em Washington, que é a cidade natal do Kurt. E é uma ponte que passa sobre o rio Wichita. E é verdade também que o Kurt passava muito tempo ali, trocando uma ideia, ficava ali com os amigos dele e tal, mas ele não chegou a morar embaixo dessa ponte. Até porque, de acordo com especialistas, a maré do rio Wichita, ela varia muito, tanto durante o dia quanto
durante a noite. Então, dificilmente uma pessoa conseguiria morar ali, dormir, ficar ali e tal, e não ser levada pelas águas e acabar morrendo afogada. Então, tem até umas estacas que mostram ali a altura da água e tal. Então, a maré sobe muito, a água sobe muito e provavelmente inunda ali toda a parte que fica embaixo da ponte. Então, não, de fato, ele não morou naquele lugar, mas ele passava bastante tempo ali. E voltando o nosso olhar pro Kurt, e sabendo desse relacionamento conturbado com os pais, a existência ali talvez até de uma certa rejeição, há relatos de que nesse momento que ele foi expulso de casa, durante meses os pais dele nem buscaram saber onde que ele estava, se estava tudo bem. Enfim, ele foi guardando toda essa revolta que de alguma forma foi construindo ali uma parte dessa personalidade dele tão introspectiva e revoltada com a vida, com o mundo, com as pessoas. E como que isso tudo era expressado pelo Kurt Cobain? Através das letras dele, que eram muitas vezes sombrias e em alguns momentos até confessionais. E aí, quando a gente junta tudo isso, o Kurt, ele representa exatamente o retrato dessa pessoa mais introspectiva e ao mesmo tempo extremamente sensível em relação à vida. E é exatamente nesse ponto que a gente encontra a interseção com o Bruce Wayne, que é o personagem, a identidade secreta do personagem Batman. Numa entrevista para a revista Empire, o cineasta Matt Reeves, que é o diretor desse último filme do Batman, ele disse o seguinte: quando eu escrevo, sempre estou escutando músicas. E ao escrever o primeiro ato, coloquei Something in the Way, do Nirvana. Foi quando me dei conta disso. Em vez de fazer um Bruce Wayne na versão Playboy que vimos antes, há outra versão que passou por uma tragédia e se tornou uma pessoa reclusa. E além disso, o novo filme do Batman, ele escolhe retratar uma Gotham City mais escura, sombria, imunda e decadente, afundada em corrupção e ausência total de valores éticos e morais. E a gente tem durante o filme todo esse ar ainda mais sombrio, com essa personalidade do Bruce Wayne, que foi a mais introspectiva que a gente já viu até agora. E quando o Kurt repete no refrão Something in the way, é como se todas as vezes que ele tentava melhorar na vida, que ele tava às vezes se sentindo mal, que ele tava numa pior e que ele tentava melhorar, parecia que tinha alguma coisa ali no meio do caminho que acabava impedindo esse processo de sair dali daquele lugar onde ele se encontrava. Ele tentava, mas parecia que tinha alguma coisa no meio do caminho. Something in the way. E trazendo pro filme, a gente pode interpretar também que em alguns momentos o próprio Bruce Wayne acaba sendo esse impedimento disso que ele quer que o Batman se torne. E ali tem um monte de coisa, os sentimentos, a vontade de vingança, as feridas, as cicatrizes, mas isso tudo precisa sair do meio do caminho pro Batman ser realmente quem ele quer que o Batman seja. E pra você ter uma ideia do quão introspectivo que o Kurt era e o tanto que essa música representa essa introspecção dele, durante as gravações de Something in the Way, o Kurt, ele tava sussurrando essa música, assim, ele tava cantando tão baixo, mas tão baixo, que o produtor Butch Vig teve que fazer uma série de ajustes na pós-produção pra aumentar o volume da gravação. Então, sim, essa música é o elo perfeito, que retrata uma cidade imunda e decadente, que é essa Gotham City desse novo Batman, e que ao mesmo tempo nos mostra as sombras de um super-herói. Então, bora aprender inglês e bora aprender a cantar a música Something in the Way, tema do filme Batman, da banda Nirvana. Na primeira estrofe, a música fala o seguinte, ela começa assim: Underneath the bridge. Underneath the bridge, que significa embaixo da ponte. Renata, qual que é a diferença de under e underneath? Basicamente, as duas preposições querem dizer embaixo. Mas, quando a gente usa o underneath, a gente tem uma ideia de que é algo que está por baixo, só que está tocando e tangenciando a outra superfície. Por exemplo, eu posso falar assim, eu estou usando uma blusa branca embaixo da minha jaqueta. A construção ficaria assim: I am wearing a white shirt underneath my jacket. Por quê? A blusa branca de baixo tá tocando, ela tá encostando, então é uma superfície que tá em contato com a outra superfície. É embaixo, porém tangenciando. Então, quando a gente pensa numa ponte, faz sentido, né? Uma ponte onde passa ali carro por cima, então a parte de baixo e existe uma superfície em cima
tangenciando. Basicamente essa a diferença. Mas a gente também vê, por exemplo, na música do Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, que inclusive teremos aqui no canal em breve, a gente vê o under ao invés do underneath. Então, os dois querem dizer embaixo, ok? Tem só essa sutil diferença e é importante você saber que essa diferença existe. Underneath the bridge, embaixo da ponte. Tarp has sprung a leak. Tarp, que é tenda. Sabe essas tendas, esse material que a gente usa às vezes em cima de barraca de camping ou então na praia, que é um material que é tipo uma lona meio impermeável, essas tendas que tem essa lona, esse material impermeável? Tarp. E o que aconteceu com a tarp? Has sprung a leak. Isso aqui é o quê? Spring a leak. É uma expressão idiomática. E aí, quando a gente vai lá no The Free Dictionary, que é um dicionário que eu já recomendei aqui pra vocês em outros vídeos do canal, é um dicionário que dá pra fazer pesquisas de idioms, que são as expressões idiomáticas, e aqui a gente tem a definição, ó. Spring a leak. O que é isso? O que significa essa expressão idiomática? To suddenly begin leaking liquid or gas into or out of a vessel. Então de repente, começar a vazar líquido ou gás para dentro ou para fora de um recipiente. Então dar um vazamento, aparecer um vazamento. Spring a leak. Olha os exemplos que o dicionário traz aqui pra gente. The tire is already flat. O pneu já tá vazio, já tá baixo. The tire is already flat, even though I just pumped it back. Mesmo eu tendo acabado de encher de novo. Então ele tá vazio, mesmo eu tendo acabado de encher de novo. The tire is already flat, even though I just pumped it back. It must have sprung a leak. Deve ter dado um vazamento, ele deve estar com vazamento, deve estar com um furo. It must have sprung a leak. Outro exemplo, by the time we realized we had sprung a leak, no momento que a gente percebeu que tinha dado um vazamento, there was already 2 feet of water at the bottom of the boat. Já havia ou já existia 2 pés de água, então 2 pés, a medida ali equivalente a 2 pés, que dá mais ou menos ali uns 60 centímetros, meio metro. Então no momento que eles perceberam que tinha um vazamento, já tinha meio metro de água no fundo do bote, no fundo do barco. By the time we realized we had sprung a leak, there was already 2 feet of water at the bottom of the boat. E o último exemplo aqui, if any of these containers spring a leak, se qualquer um desses containers aparecer com um vazamento, if any of these containers spring a leak, it will be very costly to repair. Vai ser muito caro para reparar, para fazer um reparo. It will be very costly to repair. Então, spring a leak, dá um vazamento. E mais uma expressão idiomática aqui que você está conhecendo em mais uma letra de música, como eu sempre falo com vocês. Expressão idiomática é um negócio que aparece o tempo inteiro. Se você quiser aprender expressões idiomáticas, provérbios e ditados populares, contextualizados com cenas do seriado Friends, contextualizado também no segundo módulo com cenas de outros filmes e séries, confere o meu treinamento de expressões idiomáticas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. That sounds interesting. Yeah, that does sound interesting. Aqui na música do Nirvana, quando ele fala embaixo da ponte, a tenda apareceu com uma goteira, deu um vazamento na tenda. Underneath the bridge, tarp has sprung a leak. And the animals I've trapped. E os animais que eu capturei, os animais que eu fiz uma armadilha para eles e prendi, e agora eu tenho esses animais aqui junto comigo. É isso que quer dizer essa frase, and the animals I've trapped. Então, os animais que eu capturei e que agora estão aqui comigo, e de alguma forma eu posso até estar convivendo com eles, porque o que aconteceu com os animais que ele capturou? Have all become my pets. Todos eles se tornaram os meus bichos de estimação. Underneath the bridge, tarp has sprung a leak. Embaixo da ponte, a tenda, a lona, deu uma goteira, apareceu com um vazamento. And the animals I've trapped. E os animais que eu capturei have all become my pets. Todos se tornaram os meus amigos. Bora cantar dentro do ritmo. Você já sabe como é que funciona. Primeiro a gente vai cantar aqui devagarzinho, a capela. Depois já entra o acompanhamento do karaokê. E para os inscritos aqui do canal, no final do vídeo eu preparo o karaokê da música toda para você treinar cantar a letra da música. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve neste momento e ativa o sininho das notificações para você curtir o karaokê lá no final do vídeo, depois de ter entendido toda a explicação da música. Então vamos, canta comigo aí em voz alta, muito importante que você cante em voz alta junto comigo para treinar. Let's go! Underneath the bridge,
Tarp has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. Underneath the bridge, Tarp has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. E ele fala que, nesse momento, então, ele começa a viver de grama e das goteiras que caem dessa tenda. E ele fala o seguinte: And I am living off of grass. E eu estou vivendo de grama. To live off of something. Isso aqui é uma phrasal verb, que significa que você está vivendo de alguma coisa. No caso, ele está vivendo de grama. I am, verbo be aqui contraído. I am living, eu estou vivendo. Eu estou vivendo do que? De grama. And I'm living off of grass and the drippings from my ceiling. E das goteiras and the drippings que vem do meu teto. From my ceiling. A gente já viu aqui várias vezes que uma palavra em inglês ela pode adotar significados diferentes, certo? E que o que manda é o contexto. Olha, por exemplo, aqui a preposição from. From que pode dizer assim, quando você vem de algum lugar ou quando algo é original de algum lugar. Por exemplo, quando eu falo que I am from Brazil, eu sou do Brasil, no sentido de eu nasci lá, ou seja, é de lá que eu venho. I am from Brazil. A gente fala eu sou do Brasil, mas é nesse sentido, é que eu venho de lá. Na música Wish You Were Here, do Pink Floyd, a gente já viu a preposição from com um outro significado, no sentido de conseguir distinguir uma coisa da outra. Olha como é que a preposição from aparece na música Wish You Were Here. Aparece assim, na primeira estrofe. So you think you can tell? Então você acha que você pode dizer, no sentido de dizer a diferença entre, so you think you can tell heaven from hell, o paraíso do inferno. Então você pode dizer qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Entre o paraíso e o inferno? Heaven from hell, blue skies from pain, de um céu azul para a dor. A diferença de um céu azul para a dor? Can you tell a green field from a cold steel rail? Você pode dizer qual que é a diferença de um campo verde, a green field, para um trilho de aço? From a cold steel rail, para um trilho de aço frio. A smile from a veil, um sorriso para um véu. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então tá vendo aqui, o from já com um significado diferente. A gente também viu na música Nothing Else Matters do Metallica, com esse mesmo sentido que tem aqui na música do Nirvana, quando ele fala assim, so close, no matter how far, tão perto, não importa o quão distante, couldn't be much more from the heart. Isso não poderia ser algo que venha mais do que do coração. Então vê o from como algo que vem de algum lugar, na música Nothing Else Matters do Metallica, que vem do coração. Não poderia ser algo que vem mais do que do coração. Couldn't be much more from the heart. E também vimos em Hotel California dos Eagles, quando ele fala assim, and still those voices, e ainda aquelas vozes, are calling from far away. Elas estão chamando de muito, muito longe. Aquelas vozes estão chamando de algum lugar. Those voices are calling from far away. De muito longe. E Wish You Were Here, do Pink Floyd, Nothing Else Matters, do Metallica, Hotel California, dos Eagles. Vou deixar o link para todas essas aulas aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma maratonada e assistir todas quando essa aula aqui acabar. Aqui na música Something the Way do Nirvana, ele tá vivendo de grama e das goteiras que vêm do teto. I am living off of grass and the drippings from my ceiling. It's okay to eat fish. E tá tudo bem comer peixe. It's okay to eat fish. Por quê? Por que tá tudo bem comer peixe? Because they don't have any feelings. Porque eles não têm nenhum sentimento. Aqui a gente pode trazer a seguinte interpretação. Lembra que ele falou que os animais que ele capturou, todos se tornaram os bichos de estimação dele? The animals I've trapped have all become my pets. Significa que
tudo aquilo que tá ao redor dele, que ele de alguma forma desenvolveu algum laço afetivo, porque aqueles animais que se tornaram pets, ele tinha uma conexão afetiva, coisa que ele não tinha com peixes. Então, tá tudo bem você passar por cima, você detonar, você devorar aquelas pessoas com as quais você não tem nenhuma relação afetiva, que você não desenvolve nenhum grau de relacionamento mais aprofundado. Essa é uma interpretação que eu trago. Se você traz uma interpretação diferente, deixa pra mim aqui nos comentários, porque eu quero saber, de verdade. Essa é uma música que cada um vai trazer ali um prisma diferente, e eu acho que a gente só cresce quando essa troca existe, mas eu enxergo muito dessa forma. Beleza comer peixe, eles não têm nenhum sentimento. Eu vi uma interpretação muito interessante também, falando que o Kurt Cobain era pisciano, do signo de peixes, e que ele era muito ligado nessas coisas de astrologia, de signo, horóscopo e tal. E quando ele fala isso, eu vi uma interpretação que diz que, cara, pra ele, né, quando ele fala assim, tipo, pro mundo, beleza, vocês devorarem, vocês passarem por cima, nesse sentido mesmo, né, de devorar um pisciano, uma pessoa como eu, se vocês acham que eu não tenho nenhum sentimento, então beleza, tá tudo bem vocês me devorarem, o mundo passar por cima de mim, tá tudo bem, vocês acham que eu não tenho sentimento mesmo? Eu achei essa interpretação também bastante interessante, mas eu trago mais pra esse lado do como ele cita na estrofe anterior que os animais que ele capturou viraram amigos dele, mas o peixe ele não fez ali nenhuma amizade com o peixe, então tá tudo bem devorar o peixe, porque eles não têm nenhum sentimento, because they don't have any feelings. E aqui a gente já viu também que o any, ele aparece em frases na negativa, né? Então eles não têm, they don't have any feelings, nenhum sentimento. Vamos cantar comigo dentro do ritmo. Essa estrofe fica assim, ó. And I'm living off of grass and the drippings from my ceiling. It's okay with fish, 'cause they don't have any feelings. Aqui você viu como é que junta? Essa estrofe, na verdade, ela já começa meio que juntada da estrofe anterior. Quando ele termina a estrofe anterior falando assim, ó. And the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from my ceiling. It's okay with fish, 'cause they don't have any feelings. And I'm living off of grass and the drippings from my ceiling. It's okay with fish, 'cause they don't have any feeling. E aí vem a parte que ele fica repetindo com aquela voz visceral do Kurt Cobain, maravilhosa de escutar, que tem alguma coisa no meio do caminho, né? Eu tô vendo isso tudo, eu tô sentindo isso tudo, eu tô sentindo essas coisas em relação ao mundo, eu tô tentando melhorar ou eu tô tentando ficar de boa, mas tem alguma coisa no meio do caminho que impede que isso aconteça. Something in the way. Alguma coisa no meio do caminho. Something in the way. Alguma coisa no meio do caminho. Vamos cantar? Essa parte só fica repetindo dentro desse ritmo aqui, ó. Let's go. Something in the way. Something in the way. Yeah. E aí vai repetir, primeira estrofe de novo, segunda estrofe e o Something in the Way, até que depois fica repetindo o Something in the Way e a música termina. Agora, o que eu quero saber, qual que é a sua interpretação dessa música? Você sabia dessa história por trás? Por que que ela tinha sido escolhida para ser a música ali, tema desse filme? Por que que ela aparece justamente naqueles momentos aonde o Bruce Wayne entra em contato com momentos de muita dor? Aqui não é spoiler, porque isso acontece no comecinho do filme, mas quando ele
olha pro garoto que acabou de presenciar ali a morte do prefeito, que era o pai dele, e aí ele olha pro garoto e ele entra em contato com todas essas cicatrizes, com toda essa dor que tá dentro dele, e essa música vai tocando. Kid found him. E a gente consegue ter claramente, quando a gente conhece essa história, a história do Kurt Cobain, a história da correlação entre esses dois personagens, por tudo que eles já passaram, porque se você não conhece a história do Batman, o Bruce Wayne viu, presenciou ali a morte, o assassinato dos pais dele quando ele era criança também e tal. Então é como se ele entrasse em contato com esse turbilhão de sentimentos nesse personagem mais introspectivo que ele é, nessa última versão do filme, e é exatamente muitos dos conflitos pelos quais o Kurt também passou na vida dele. E qual que é a sua interpretação da música? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, deixa pra mim o seu like aqui, é muito importante. E se você conhece algum amigo, alguma amiga que também gosta do Batman, que gosta do filme, que já tenha assistido o filme, que pode ser que ache interessante conhecer um pouco mais da história por trás dessa música, tema do filme, aperta no botão de compartilhar aqui embaixo e manda por WhatsApp pra galera que você conhece. E claro, agora fazer a sua parte, que é o quê? Cantar várias vezes até que você consiga, enfim, cantar a música toda sem precisar recorrer à leitura da letra. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte agora o karaokê. Eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.